Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para este Evangelho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade de podermos refletir sobre os teus ensinamentos de luz, de podermos conversar e estudar sobre estes ensinamentos divinos. Rogamos o amparo das fraternidades universais para que elas possam envolver toda a Terra em vibrações de paz, de equilíbrio, estimulando os corações e as mentes a entrarem na psicosfera do amor e da compreensão da lei divina. Sê conosco, Mestre querido Jesus, dando-nos força, dando-nos a coragem necessária para que sigamos em frente, para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para sentir aquilo que a espiritualidade pede para cada um de nós, no sentido de transformarmos o homem velho, renovando nossos pensamentos e sentimentos no amor. Rogamos a tua permissão para o início desse estudo de hoje e rogamos o amparo das equipes espirituais para que elas possam visitar cada um dos lares que nos acompanham, fluidificando as águas, balsamizando os corações e fortalecendo os espíritos para permanecerem firmes e alinhados ao planejamento encarnatório de cada um. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente a parte que tem como título Moisés. Essa parte do Evangelho, ela traz para nós a questão da lei mosaica e também dos 10 mandamentos. E hoje, como nos próximos evangelhos, nós vamos buscar focar e aprofundar o nosso entendimento sobre o que seriam esses 10 mandamentos de fato. E a gente separou aqui apenas uma pequena frase. E é em cima desta frase que nós vamos buscar refletir e aprofundar o nosso entendimento. Kardec nos coloca o seguinte: esta lei, no caso, os 10 mandamentos, esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Novamente, esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Algo que é de todos os tempos e de qualquer lugar do mundo nos indica claramente a permanência e a eternidade do que ela é. Porque Moisés foi o instrumento medianeiro para trazer as bases da lei divina para todos nós. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos 10 mandamentos. Não entrando ainda especificamente em cada um dos mandamentos, mas conversando sobre tudo que envolve esses mandamentos que chegaram até nós. Naquele momento, o padrão evolutivo
do homem, por mais difícil que pareça nós falarmos isso, mas era muito similar à do animal. O homem se portava como muitos ainda hoje, muito focado nas sensações. Era um modo de ser primitivo, né? Comandado pelo cérebro reptilíneo, né, Ré? Comandado pelo cérebro reptilíneo, como se nós fôssemos sequestrados pelas nossas expressões anteriores da evolução. E quando nós falamos isso, como a Carol colocou, do cérebro reptilíneo, qual que é a característica do animal? Para a gente poder fazer esse paralelo. O animal ele é focado em atender apenas às suas necessidades, vive buscando a sobrevivência, do alimento, da reprodução. Ele opera num nível onde a regra social que sustenta uma coletividade animal é a regra da força. O mais forte vence. Alguns animais até se unem a outros da mesma espécie, mas a finalidade deles é de ter mais força, Domínio, né? de ter domínio. A finalidade deles ainda, vamos colocar, é egoísta. Mas, via de regra, eles se unem a outros da mesma espécie para aumentar essa capacidade de violência e agressividade, porque os animais, eles conquistam o espaço por meio da violência e da agressividade. Um passarinho faz isso. Ele bica outro pássaro quando entra no território dele. Mas a lei é de evolução. E todos nós estamos destinados ao amor. Todos nós. E para que a gente evolua, nós precisamos sair desse padrão animal, passando pelo hominal e atingirmos o angelical. E para falarmos de evolução, nós precisamos entender que a evolução, ela é uma construção, é um passo a passo, mas é um passo a passo amparado pela misericórdia divina. Tem uma frase que é bastante comum e ela se enquadra muito bem aqui: a natureza não dá saltos. Esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender. O processo evolutivo é similar a uma construção, é passo a passo, etapa por etapa, de maneira que a gente consiga ao final cumprir aquilo que a gente quer. Se nós observarmos a natureza, a gente vai ver que o ciclo de evolução de uma árvore começa na semente, vai brotando. Tem aquele galinho, aquele caulezinho. Exato. Até que a gente tenha um IP gigante. E a natureza é a representação das leis divinas. Com certeza. Né? Com certeza. Então, quando a gente observa a natureza, a gente está observando o pensamento de Deus. Nós estamos observando a realidade divina. A natureza é um excelente instrutor para que a gente possa realmente aprender. E partindo dessa premissa, dessa construção, desse passo a passo, vamos imaginar realmente uma construção. Qual que é a primeira etapa e uma etapa importantíssima para a gente erguer qualquer edifício? É o alicerce. Qualquer um de nós que quiser fazer uma casa, a gente vai ter que fazer aquele preparo, cavar o terreno e fazer o alicerce, vai fazer o baldrame. Nós vamos fazer uma fundação. Uma obra sem um alicerce bem estruturado, quem já construiu sabe, vai ter problema o resto da vida. E aquele edifício vai ceder em algum momento. Alicerce mal feito é invariável. A construção vai nos dar problema o resto da vida, seja com infiltração, seja com rachaduras e uma série de outros problemas. E é dentro desse ponto
que os 10 mandamentos se enquadram. Porque os 10 mandamentos são esses elementos de alicerce da construção. É aquele ponto de inflexão a partir do qual estaria sendo construído o divino em nós. É essa evolução. Vamos colocar assim, é o primeiro passo dessa espiritualização. Tanto que Jesus disse que não vinha destruir a lei. Mas dá continuidade. Exatamente. Moisés estabeleceu esse alicerce, essa fundação, e só depois que estava pronta a fundação que a gente pode subir a casa. Exato. Não tem como ser diferente disso. E para que a gente possa entrar um pouco mais nesse entendimento, a Carol vai trazer para a gente quem foi esse espírito grandioso que recebeu a incumbência de estruturar o alicerce na Terra de um plano de regeneração. Porque sim, isso é um longo processo. A regeneração começou há 3.500 anos atrás, quando Moisés veio até nós e trouxe essa estrutura da fundação inicial, dessa construção que é a iluminação do nosso espírito. Quem foi esse espírito? Quem é esse espírito? Pois é. Essa biografia de Moisés foi nos relatada por Dilva Frazão. E nós vamos ver que realmente, que espírito é esse? Na década de 60, você era um anjo ainda, foram feitos alguns filmes épicos, entre eles Os 10 Mandamentos. E foi um filme fantástico. Então vamos ver que homem é esse, que Jesus envia à Terra com a tarefa de reorganizar o povo da Palestina. E nós vamos ver que foi tão importante a vida desse espírito que seus atos, seus feitos, suas leis são relatados em 4 livros da Bíblia: no Êxodo, no Levítico, no Números e no Deuteronômio. E diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Por quê? Porque o Egito era o local onde não faltava comida. Não todo mundo poderia ter o abrigo chegando lá. Então nós vamos ver que a fartura de alimentos atraiu esse grupo de tribos para o Egito. Só que foi o seguinte: como também eles tinham fartura, eles foram responsáveis por aquelas enormes construções que a gente conhece, né? As pirâmides. E aí, chegando, o que aconteceu? Eles foram escravizados. Então, no século 13 a.C., a opressão desses povos chegou ao auge, quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, porque eles estavam se tornando mais numerosos do que os egípcios. Então, vão matar. E aí, nós vamos ver que nasce o menino, filho de Joquebede e Anram, da tribo de Levi. E esse menino, a mãe, como tinha essa determinação do faraó de que todos os meninos fossem mortos, a mãe escondeu a criança por 3 meses. Mas nós vamos ver que chega um momento que não dá mais para esconder. E aí ela foi até o Nilo, pegou uma cesta e colocou
perto do lugar onde a princesa egípcia tomava banho. E nós vamos ver, e a irmãzinha dele ficou observando para ver o que ia acontecer com a criança naquele cesto. E aí nós vamos ver que acontece exatamente o que a mãe de Moisés havia pretendido. A filha do faraó, Ramsés II, que tomava banho no rio, pegou a criança. E aí a irmãzinha que já estava, né, acompanhando aquela situação, disse à princesa que ela sabia de uma mãe de leite que poderia amamentar a criança. E aí a criança foi entregue à própria mãe. A gente pensa que a princesa ficou com a criança o tempo todo. Não. O menino ficou com a mãe até ficar um pouco maior. Só que depois foi entregue para a princesa e a princesa deu a ele o nome de Moisés. Aqui a gente pode ver também a grandiosidade do planejamento encarnatório, que isso não foi ao acaso. Não, acaso não existe, como nós sabemos, não é verdade? Todo um planejamento para preparar esse espírito, né, para cumprir essa missão tão grandiosa. Tão grandiosa. Mas aí passaram-se os anos e Moisés saiu para dar, vamos dizer, uma volta, saiu do palácio. E aí ele encontrou os judeus, vamos dizer assim, os palestinos, e eles eram muito maltratados, muito maltratados. E o que ele fez? Ele ficou tão desesperado que ele matou o feitor, que estava, assim, maltratando demais aquela gente que já era escravizada. Mas aí ele seria preso, porque era sabido que ele não era filho da princesa. Só que não sabiam de onde que ele tinha saído. E nós vamos ver que então Moisés foi embora para o deserto, correu embora para o deserto e foi trabalhar para um sacerdote chamado Jetro. Esse sacerdote tinha 7 filhas e ele casou com Séfora, que era uma delas, e teve um filho chamado Gerson. E aí, quando Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro aos pés do Monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés, um espírito elevado, né? Numa chama de fogo. E dessa chama de fogo, ele ouviu uma voz que se identificou como Deus, que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Essa visão deu a Moisés poderes extraordinários, porque ele precisaria disso para convencer o faraó a libertar o povo. Ele chegou e foi falar com o faraó, mas o faraó, obviamente, recusou. Então é aquele episódio que a gente conhece das 10 pragas que Moisés lançou sobre o Egito. As águas do rio Nilo se transformariam em sangue, haveria uma invasão de rãs, uma praga de piolhos, uma invasão de moscas, a morte do gado, aparecimento de chagas de feridas, uma chuva de pedras, uma invasão de gafanhotos, e as trevas, e a última delas, a morte de todos os primogênitos egípcios. Isso convenceu o faraó a libertar os hebreus. Vem aquela passagem do Mar Vermelho, que é muito discutida pelos cientistas de hoje, pelos egiptólogos, né? Mas a gente não vai entrar nessa discussão. O caso é que Moisés pegou o povo egípcio, 500, 600 mil pessoas, e fez com que abrisse as águas do Mar Vermelho
com seu cajado e o povo passou por ali. Só que tem o seguinte, o faraó mandou seus exércitos atrás. E essa cena no filme, fantástico, maravilhoso. E aí, quando Moisés atravessa a última pessoa, ele bate o cajado e o Mar Vermelho se fecha. As tropas, obviamente, os pobres dos soldados, morreram todos. E Moisés começou a conduzir o povo egípcio, o povo hebreu, pelo deserto. Mas é muito interessante essa questão. Foram 40 anos vagando pelo deserto. E ele não tinha o que comer, batia numa pedra, caía o maná, água. Então, o povo foi caminhando, mas obviamente Moisés tinha muitos problemas para disciplinar o povo. E o caso é que ele chegou ao sopé do Monte Sinai. E aí ele se recolheu no topo da montanha e onde ele recebeu os 10 mandamentos, que foi uma escrita direta em 2 tábuas. Quando voltou, o povo tinha feito aquela história do bezerro de ouro, Moisés acabou com o bezerro, com toda aquela confusão, atirou as pedras e as 2 tábuas, voltou lá, Deus novamente deu. Mas o caso é que a Bíblia descreve minuciosamente a Odisseia dos Hebreus, mas também Deus disse a Moisés, chegando ao cume do Faga, que é um monte em frente a Jericó. E aí Deus disse a Moisés, essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu disse, eu darei a sua descendência, eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. E realmente, Moisés não entrou na terra prometida e morreu na entrada da terra prometida. Dizem que ele tinha 120 anos. Ele foi sepultado no vale, na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Os israelitas choraram por 1 mês a morte de Moisés, mas ali ele havia cumprido a tarefa a qual o seu espírito tinha se comprometido, obviamente, com Jesus, com Deus nosso Pai, para trazer a primeira revelação. Esse alicerce aqui a gente pode ver também a grandeza desse espírito no sentido da fé, porque ele abraçar 500, 600 mil pessoas e ir para o deserto com todas elas é um peso enorme. Eu penso que a espiritualidade maior, o próprio Jesus, ao enviar Moisés, quis trazer para a gente também esse exemplo de confia. Exatamente. Confia na espiritualidade maior, confia em Deus, confia. Vocês não estão abandonados, vocês nunca estarão sozinhos. Aqueles que quiserem seguir a Deus sempre vão vencer. É uma das grandes lições que, para mim, fica da história de vida desse espírito que sozinho, muitas vezes plenamente sozinho, teve que tomar decisões dificílimas e, hora nenhuma, ele pensou em voltar atrás, mesmo com todas as ameaças, sofrimentos, perseguições e dificuldades que ele teve. O interessante, Rê, é que nesses 40 anos, toda a população que havia sido escrava, e obviamente tinham
talvez pervertidos valores morais, Estavam morreram estavam naquela vibração da violência, porque foram criados na na violência. violência e só entraram na terra prometida aqueles que nasceram como homens livres. Porque já Interessante isso, nasceram né? na realidade Nas leis nova. que Moisés havia trazido. Por isso dessa espera ali, né? Ao pé para entrar até essa depuração para começar uma Exatamente. realidade nova. Essa questão toda dos 10 mandamentos que a gente começou fazendo essa comparação com a construção de uma casa, esse alicerce, nós podemos ir de uma maneira mais ainda prática para entender o que seja esse alicerce. Os 10 mandamentos, esse código até comportamental, esse conjunto de regras que conduzia os indivíduos a limitarem os seus desejos e os seus anseios, mas com qual finalidade? Pode parecer uma coisa muito simples, mas reconhecer que existem outras pessoas. Quando nós falamos isso, até hoje em dia, isso pode dar conotação de ser uma frase pueril, mas não é. Até hoje nós não reconhecemos a existência do outro, porque a gente age sem pesar o que as nossas atitudes podem causar para o próximo. De forma egoísta. Totalmente voltado só para si. Então, a partir do momento que eu reconheço que existe o outro, que eu sinto que eu não sou a única pessoa do universo, que eu saio desse egocentrismo, eu começo a tatear o que seja respeito. Mas para isso é necessário que eu coloque limites nos meus desejos, que eu controle as minhas necessidades. Eu preciso vencer o meu movimento primitivo, esse movimento do animal. Eu preciso evoluir, eu preciso estruturar um modo de ser, de pensar, de sentir e de agir que permita que eu possa viver junto com outras pessoas e que todos nós vivamos em paz, sem sofrermos, sem sermos agredidos, sem sermos violentados. Existem as pessoas que buscam, né, deixar de lado o comportamento egoístico para se lembrarem do outro. E a grande proposta do mundo de regeneração é que nós consigamos estabelecer a nossa vida no neocórtex, que é a vivência plena dos valores éticos, aonde exatamente. Então a gente volta lá na primeira revelação. Lembra que Jesus disse que não iria modificar nada, iria cumprir e aumentar. E aí passamos a viver a lei de Jesus para nos lembrarmos tão somente de fazermos ao nosso irmão o que a gente gostaria de receber. Essa é a grande regra, né? Exatamente. Quando eu reconheço que tenho o outro, eu sinto realmente isso, eu passo a refletir antes de tomar qualquer atitude. Esse alicerce que Moisés veio trazer para nós, que é conhecido como a primeira revelação, nós podemos dar o nome desse alicerce de fraternidade. É a base da fraternidade. Por quê? Só é possível eu ser fraterno, eu ter um mundo fraterno, se cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se todos nós em espírito limitarmos as nossas ações até a região onde eu posso prejudicar o outro, eu passo a pensar no outro, eu quero ajudar o outro. Se todos nós pensássemos assim, não vou fazer isso porque isso pode causar um dano a alguém. Nós estaríamos num mundo de profunda paz. Exatamente. E a fraternidade, ela tem como alicerce o respeito. Sem ele é impossível. Os 10 mandamentos, então,
esse movimento inicial da construção divina para que pudéssemos ter o respeito e, por conseguinte, a fraternidade, porque a lei de amor é também a lei de fraternidade. E foi isso que Moisés veio estruturar para todos nós. Controle as suas demandas, controle os teus anseios. Você não é a única pessoa do universo. Nós precisamos viver em coletividade, não pelo uso da força como os animais, mas precisamos viver na coletividade pelo amor, pelo respeito. Exatamente. Vamos fazer então a nossa oração. E aí, a partir daí, nesses próximos estudos, nós vamos buscar conversar e refletir sobre cada um dos 10 mandamentos, buscando fazer uma avaliação um pouco mais profunda, de maneira que não sejam regras vazias e só do campo comportamental. Nós vamos buscar avaliar efetivamente o que é que Jesus, que Deus quis trazer para cada um de nós. Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás a todos nós de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecer, doce-meio Jesus, que nos mostra o caminho do amor, que nos mostra o caminho do perdão, para nos libertarmos de nós mesmos. Doce-meio Jesus, abençoe e ampara toda a terra, nesses momentos de tanta dificuldade que estamos a viver. Ampara todos os nossos irmãos que se acham em leitos de dor, a todos aqueles que retornaram, tendo finda a sua jornada na terra como encarnados. Abençoa todos os nossos irmãos que entregam as próprias vidas para que possamos viver. E abençoa, ó Jesus, aos destinos da terra, a todos os seres sencientes, envolvendo a todos na Tua luz e no Teu amor. Te suplicamos pelos dirigentes da terra, mas te suplicamos especialmente pelos dirigentes da grande pátria do Cruzeiro, para que consigamos crescer em fraternidade e paz. Auxilia-nos, amado Jesus, a estarmos contigo. Mas esteja conosco, amado Mestre. Dá-nos as tuas mãos de luz, mostrando-nos o caminho de uma nova terra prometida. Que assim seja. Que assim seja.